Muito bem, Beto Rodrigues na área, dia de partido, dia de Málaga. O Málaga recebeu no Rosaleda a equipe do Tenerife, empate em 1-1 e o Málaga teve um segundo tempo incrível. Então, depois da vinheta, vou contar um pouco como foi esse segundo tempo, como foram as oportunidades que a gente pôde aproveitar e se a gente se saiu bem, se a gente se saiu mal, se a gente teve green ou red nessa partida. Roda a vinheta. Muito bem, como de costume, venho aqui antes de falar sobre toda a partida do Málaga, pedir carinhosamente seu like, ajude o nosso canal aqui do Dia de Trading a crescer e que o YouTube possa entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas aqui do nosso meio. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva no canal, se possível for também ative o sininho, fique por dentro aí de todos os vídeos que a gente lançar, não só do projeto do Málaga, como tantos outros assuntos que eu e todo o pessoal aqui do Dia de Trading traz de forma sempre gratuita para vocês. Beleza? Falando de Málaga e Tenerife, partida desse domingo no Rosaleda, o Málaga que estava a apenas 6 pontos da zona de classificação, apenas não, né, uma vantagem grande, porém o Málaga que já esteve lá na 14ª, 15ª posição, tentando voltar a brigar, começou essa rodada em nono, com esse empate de hoje, acaba caindo um pouquinho, cai para 10º lugar, mas ainda tem alguma esperança de buscar essa sexta vaga e disputar os playoffs, que dá acesso à primeira divisão, à La Liga Espanhola. Odds iniciais, o Málaga começou com uma odd de 2,70 como favorito, tanto por jogar em casa no Rosaleda, quanto também pelos últimos resultados. O Málaga vem de 2 bons resultados, que colocou a equipe de volta à briga. O Tenerife com odd 3,40 e o empate 2,90. Essa odd do empate, como eu já disse em outros vídeos, uma odd de empate abaixo de 3 sempre é muito boa para o LTD. Após alguns jogos que eu acabei não fazendo LTD, eu optei por outras estratégias. Na última partida, tem o link aqui embaixo do jogo 30 do Málaga, caso você queira acompanhar. Foi uma partida que me possibilitou voltar ao LTD. Essa odd do empate estava começando até mais baixo do que 2,90. Já tem alguns jogos que ela começa abaixo de 3, que é muito bom. Mas ela chegou a iniciar e teve alguns jogos que ela iniciou com 2,70, 2,65, que é muito baixo. Então ajuda bastante a gente trabalhar no LTD. Nessa daqui começou a 2,90, ainda uma odd muito boa, que nos deixa atento, né, caso a oportunidade surja, de poder utilizar essa estratégia. Em campo, com a bola rolando, a gente vê o Málaga com desenho tático parecido com 4-1-4-1. Tática que o Málaga já utilizou em algumas partidas, não na última, mas em algumas outras rodadas anteriores. Chegou a jogar no 4-1-4-1. O Scassi fazendo o primeiro 1, né, fazendo ali o volante. Dessa vez o centroavante foi o Caí Quintana. Lembrando que o principal centroavante do Málaga, o Pablo Chavarra, sofreu uma contusão, teve que operar o joelho e só volta na próxima temporada. O Málaga foi ao mercado, não necessariamente ao mercado, assinou com o sérvio Sepovic, é um nome um pouquinho complicado. Ele estava sem clube, então o Málaga ofereceu o contrato para ele. Um jogador que seu último clube foi no Japão e na Espanha já atuou pelo Getafe. Então ele chega aí para preencher essa lacuna deixada pelo Chavarra. E nessa partida contra o Tenerife foi a primeira partida dele, começou no banco de reservas, acabou entrando ali no finalzinho do jogo, faltando 10 minutos, e é uma esperança aí pro ataque malaguista. Mas quem fez a função de centroavante hoje foi o Caê Quintana. Com a bola rolando, a gente sempre espera o Málaga começando pressionando o seu adversário quando joga em casa, né? É um padrão que o Málaga tem. Porém, nessa partida contra o Tenerife, o que a gente viu foi até o contrário. O Tenerife começou melhor, não com tantas finalizações como a gente espera do Málaga no começo do jogo, mas o Tenerife com mais posse de bola, com mais oportunidades de chegar à finalização ao gol malaguista. Então eu fiquei ainda um pouco fora do mercado, tentei observar um pouco mais, até que pelo menos o Málaga começasse a criar alguma oportunidade. Isso começou por volta dos 13, 15 minutos, e um pouco depois eu resolvi fazer minha entrada novamente no Lady Draw. Eu entrei com 17 minutos de jogo, eu peguei uma odd de 2,52, então uma odd muito boa. Essa odd vai me deixar exposto aí até o intervalo, sem que eu perca muita coisa, mesmo porque essa odd não pode baixar muito, ela não pode chegar até abaixo de 2 no intervalo. Claro que algumas oportunidades acontecem, mas é muito raro. Então é um espaço muito
pequeno para a odd descer no intervalo de tempo aí de praticamente meia hora, né? Considerando que a gente tenha 2 minutos de acréscimo, nada anormal para o primeiro tempo, a gente teria 30 minutos de exposição sem que nosso stop fosse atingido. Então entrei nesse Lady Draw 2,52, o Málaga começando a criar algumas alternativas, algumas jogadas, algumas finalizações, até que no minuto 23, Luiz Munhoz novamente, ele que tem feito os gols do Málaga nas últimas rodadas, um escanteio pela direita, um escanteio não, perdão, uma jogada pela direita, a bola veio rasteira ali para o centro da área, Luiz Munhoz bateu meio que numa dividida ali com o zagueiro, o importante é que a bola entrou, se foi ele que tocou por último, se foi o zagueiro, pouco me importa. Gol do Málaga, gol dado ao Luiz Munhoz, gol do Málaga e gol do nosso Green. Eu esperava que essa odd fosse subir até um pouco mais, esperava fechar por volta de 4,5, seria bom. Se ela chegasse a 5, seria excelente, mas como o Tenerife estava um pouquinho melhor no jogo, tinha mais a posse de bola, a odd do empate não voltou tão alta não, ela foi precificada um pouco mais abaixo e eu fechei a 3,80. Fechei a 3,80, o que me deu um green aí de 20,52%, então 20% de green nessa estratégia. Um green bom, mas o green foi bom mais pelo meu valor de entrada, 2,52, do que pelo meu valor de saída, a 3,80, já sendo que eu esperava fechar muito acima. Se ela batesse, por exemplo, 5, eu teria mais de 30% aí de green nessa operação. Fomos para o intervalo então com 1-0 para o Málaga no placar, 20% no nosso placar, que é o que mais nos importa aqui nessa série, no nosso trading. E no segundo tempo, algo incrível, uma equipe que está lutando pelo acesso, né, de voltar à zona de classificação. O Tenerife voltou bem para a segunda etapa, voltou buscando o gol de empate, já que o Tenerife também estava ali na cola do Málaga, um ponto apenas separam as equipes. E o Málaga, o que a gente viu no segundo tempo foi absolutamente nada. O Málaga parece que não voltou para o segundo tempo. Até peguei as estatísticas. Se você chegou aqui nesse vídeo através do YouTube direto, veja também a nossa matéria completa no blog Dia de Trading. Tem o link aqui na descrição que você vai poder ver as estatísticas do segundo tempo, que chegam a ser bizarras. O Málaga conseguiu a proeza. Vou até colocar meu óculos aqui para ver melhor essas estatísticas. O Málaga conseguiu a proeza de errar 48% dos passes. Então, uma equipe que acerta 52% dos passes, não tem como produzir alguma jogada de ataque. Tanto é que o Málaga chegou ao campo adversário, finalizou a gol um total de 0 vezes. Finalizações fora do gol, 0. Escanteios, 0. Impedimentos, 0. O Málaga realmente nada produziu na segunda etapa. Enquanto o Tenerife teve 10 chutes ao gol ou não, né, sendo 4 deles ao gol e um deles acabou entrando. O Tenerife chegou ao seu gol no final da partida, por volta dos 80 minutos. Um escanteio pela direita, até por isso eu me confundi no gol do Málaga, um escanteio pela direita. O Málaga, parece que a defesa parou, pediu falta no goleiro, um lance até estranho. O atacante do Tenerife, que não tem nada a ver com isso, não parou, fez o gol e depois esperou ver o que o juiz decidiu como lance normal, gol de empate. Então o Tenerife buscou 10 finalizações, o Tenerife fez por merecer o empate e o Málaga praticamente só assistiu. Então esse um ponto que o Málaga leva para casa acaba sendo lucro. No nosso trade, o Málaga vencendo, então favorito, né, que o mercado vê como favorito, vencendo, a gente buscava ou que o Málaga dominasse a partida, fizesse o segundo gol para a gente tentar fazer um vovô. A gente poderia também fazer o over Daronco, over limite, mas eu gosto de entrar nessas estratégias quando as duas equipes buscam o gol, né? Então a gente pode ter o gol tanto de um lado quanto o outro. Com essa supremacia clara do Tenerife, eu acabei optando por não entrar nem no Daronco, nem mais tarde no limite. Uma entrada que seria a mais plausível aqui seria o Lei Málaga, né? Ou até um back Tenerife, talvez buscar a remontada do Tenerife, mas eu não tenho métodos validados para tal. Então a melhor coisa que eu tinha para fazer nesse segundo tempo era simplesmente aguardar, ver se o Málaga reagisse, ver se o mercado fosse oferecer alguma oportunidade. E não aconteceu, então acabei ficando fora do mercado durante a segunda etapa inteira, sem problemas. A gente sai com o resultado do primeiro tempo que foi excelente, a gente sai com mais de 20%, somando ao nosso projeto, a gente chega agora a 294% de stake de lucro. Então,
quase batendo a marca aí de 3 stakes em 31 jogos. Seguimos assim então nesse projeto do Málaga. Próxima partida, o Málaga vai jogar fora de casa. Se eu não estou enganado, contra a equipe do Cartagena. Deixa eu ver, Cartagena, é isso mesmo. Cartagena atualmente é o 20º colocado, então está na zona de rebaixamento. Uma partida, em teoria, mais fácil para o Málaga, mas sabemos que a teoria na La Liga 2 não muda absolutamente nada. Um jogo, como todos os outros, complicados, e que o Málaga vai precisar ainda mais da vitória, porque a distância agora para o Raio Vallecano, o Raio permanece em sexto, a distância subiu para 8 pontos, já que o Málaga deixou 2 pelo caminho. O Málaga cai para a 10ª posição, tem a tarefa agora um pouco mais difícil, mas ainda há algumas rodadas, estamos na 30ª rodada, ainda tem bastante jogo pela frente. Quem sabe o Málaga pode buscar novamente uma reação, tentar buscar essa zona de classificação para os playoffs. Beleza? Nos vemos então na próxima semana com Cartagena e Málaga. Abraço!